Bom, o primeiro alvo de ação de drogas que nós vamos apresentar aqui são as enzimas. Então existem uma infinidade de enzimas no nosso organismo, todas elas potencialmente poderiam ser alvo de ação de drogas. Então vou apresentar alguns exemplos de drogas que promovem seus efeitos por agirem em determinadas enzimas dentro do nosso organismo. Então vamos lá. As drogas que atuam em enzimas, elas podem promover os seus efeitos por três mecanismos diferentes. Existem drogas que vão inibir a atividade da enzima, existem drogas que vão atuar como falso substrato de uma determinada enzima ou atuar como prodroga. Então eu vou explicar uma por uma, citando exemplos. Então, primeiro, drogas que inibem a atividade de enzimas. Então vamos entender isso primeiro, depois eu dou o exemplo. Então toda enzima, ela tem um sítio onde vai se ligar ao seu substrato. Então cada enzima dentro do nosso corpo vai agir em uma determinada substância. Essa substância que é específica para aquela enzima, nós chamamos de substrato, é o seu substrato natural. Então, para que esse substrato consiga se ligar na enzima e sofrer a ação dessa enzima, deve haver essa afinidade da enzima pelo substrato. É um sistema que nós comparamos com o sistema de chave e fechadura. Então tem que haver esse encaixe do substrato com a enzima. Então a conformação espacial desse substrato tem que ser adequada para poder se encaixar na conformação, né, espacial, estrutural da enzima. Então aqui, por exemplo, um substrato, ele se liga na enzima e observe que no final, por exemplo, nesse caso, o substrato, essa substância foi transformada em duas. A enzima quebrou a molécula e transformou em dois produtos diferentes. Observe que no final a enzima fica da mesma maneira que entrou na reação. Ela não forma o produto final. Ela continua lá dentro da célula ou dentro do organismo, produzindo essa mesma reação várias e várias vezes. O que uma droga precisa para conseguir inibir essa enzima? Ela tem que ser capaz também de se ligar na enzima. Então ela deve ter uma conformação estrutural que possibilite que ela também se encaixe na enzima no mesmo local onde o substrato se encaixaria. Só que uma vez que ela se encaixa ali, não acontece nada. A enzima não vai transformar essa substância, esse fármaco, essa droga, em alguma coisa. Nesse caso, não. Então, porém, o substrato fica impedido de se ligar na enzima. Então, vai inibir que essa enzima produza aqueles produtos que ela produziria. Então, os produtos não serão formados. A atividade da enzima foi inibida e aquilo que seria produzido por ela deixa de ser produzido. Então, nós temos como exemplo alguns analgésicos, por exemplo, que nós classificamos como analgésicos não esteroidais. Faremos um vídeo sobre isso em outro momento. Então, para entender, por exemplo, como uma dipirona atua, como um ibuprofeno, um diclofenaco, etc., funciona, é o seguinte. Quando uma célula do nosso corpo sofre alguma injúria celular, ou seja, algum tipo de agressão, alguns fosfolipídios dessa membrana vão sofrer ação de uma enzima chamada fosfolipase A2 e vão ser convertidos em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico depois vai sofrer a ação de uma segunda enzima chamada ciclooxigenase, que a gente abrevia por COX. Essa transformação, essa ciclooxigenase vai transformar o ácido araquidônico em um conjunto de substâncias chamadas prostaglandinas, que vão desencadear o processo inflamatório. Então, essa inflamação vai se manifestar através de dor, rubor, edema, calor, né? Então pode causar febre, por exemplo. Então, os anti-inflamatórios, os analgésicos, os antipiréticos, como por exemplo a dipirona, que é um bom antipirético, o que ela faz? Ela inibe essa enzima e diminui a produção de prostaglandinas. O que é a febre? Quando há um aumento de prostaglandinas lá na região do cérebro, chamada hipotálamo, que controla a nossa temperatura, ele fica desregulado. E aí se instala o processo febril.
Se você inibe a produção dessas prostaglandinas, inverte o efeito, inverte todo esse efeito. Então a febre abaixa. A mesma coisa, inflamação. Então os sinais da inflamação vão ser inibidos por inibição dessa enzima chamada ciclooxigenase. Então vários anti-inflamatórios, vários antipiréticos, analgésicos atuam dessa maneira, inibindo essa enzima. Tá? Uma outra maneira que uma droga pode agir em enzimas é atuando como falso substrato. Vou explicar melhor. Então, olha só. As terminações nervosas do nosso sistema simpático liberam nos diferentes órgãos a noradrenalina. Essa noradrenalina, por exemplo, no coração aumenta a atividade cardíaca, o que pode levar ao aumento da pressão arterial. Mas não só isso. Ela atua em várias outras partes do corpo, como veremos também em outros vídeos. Bom, para que a terminação nervosa libere essa noradrenalina, ela vai ter que fabricar essa noradrenalina. E como que ela fabrica a noradrenalina? Então, uma das substâncias que vão dar origem à noradrenalina dentro da célula é uma substância chamada DOPA. DOPA é uma abreviação de hidroxifenilalanina. Aliás, aqui deveria estar tudo com letra maiúscula por se tratar de uma sigla. Ela vai sofrer ação de uma enzima, que eu não coloquei o nome aqui, mas o nome é DOPA descarboxilase, e vai se transformar numa outra substância chamada dopamina, e depois dessa dopamina vai sofrer ação de uma outra enzima, dopamina beta-hidroxilase, e vai se transformar em noradrenalina. Essa noradrenalina que vai ser liberada pelas terminações nervosas do sistema simpático. No coração, ela vai aumentar a atividade cardíaca. Existe um medicamento chamado metildopa, que vai atuar como falso substrato para essa enzima que eu citei aqui, chamada dopa descarboxilase. Então, quando o paciente está tomando a metildopa, essa enzima começa a transformar metildopa em metildopamina. Então, ele vai diminuir a produção de dopamina e vai começar a produzir metildopamina. Essa outra enzima vai no embalo, transforma essa metildopamina em metilnoradrenalina. De tal maneira que, quando o paciente começa a usar a metildopa, as terminações nervosas do sistema simpático, por exemplo, lá no coração, vai começar a liberar metilnoradrenalina muito mais até do que noradrenalina. E qual a diferença das duas ali no coração? A noradrenalina estimula a atividade cardíaca. A metilnoradrenalina também faz isso, só que com menor intensidade. Então vai haver uma diminuição da atividade cardíaca, se comparada com como era antes da medicação. Então, a diminuição da atividade cardíaca vai fazer com que a pressão também se reduza. Então, em um outro vídeo, nós falaremos mais especificamente da metildopa também. Tá? Aqui eu só usei ela para exemplificar um falso substrato. E uma terceira e última maneira que uma droga pode atuar em uma enzima é como prodroga. Como assim prodroga? Então, é importante que vocês saibam que existem algumas substâncias que elas vão ser administradas na forma de medicamentos, mas só que elas não apresentam uma atividade biológica. Só que depois que ela entra no organismo, elas vão sofrer ação de uma substância, de uma enzima, desculpa, depois que ela é absorvida, atinge a corrente sanguínea, ela vai sofrer ação de uma enzima e vai se converter em uma substância com atividade farmacológica. Então, ela só vai ser ativada depois que for sofrer ação de uma enzima. Então por que não administra diretamente aquela substância que tem atividade? Às vezes porque ela não é absorvida por via oral, às vezes por vários motivos. Tá? A biodisponibilidade dela não é boa, ela às vezes não é possível transformá-la em medicamento, por vários outros aspectos. Enfim, essa estratégia ela vai melhorar as propriedades como de biodisponibilidade, a absorção, a estabilidade daquela substância, né, em líquidos ou em outro meio, né, ou vai aumentar a afinidade, a especificidade daquela substância com o seu alvo.
Tá? Então, exemplos de prodrogas. A zidovudina. A zidovudina ela não tem ação, ela só vai ser ativada dentro do organismo, vai se transformar em trifosfato de zidovudina e é a trifosfato de zidovudina que vai ter ação antiviral, aí no caso contra o vírus da AIDS. A L-Dopa. A L-Dopa é um fármaco, é uma prodroga que dentro do organismo vai sofrer ação da dopa descarboxilase e vai ser transformada em dopamina. Então ela vai ser usada, por exemplo, para o tratamento de Parkinson, como veremos também num outro vídeo. A heroína. A heroína também é uma prodroga. Dentro do organismo, ela vai ser transformada em morfina e é a morfina que vai promover o efeito. Então nós temos aí 3 maneiras diferentes de uma substância, de uma droga, né, agir em enzimas. Ou ela inibe a enzima, ou ela atua como falso substrato, ou como prodroga.